Amém. Graça e paz, irmãos, bom dia. Vamos estar iniciando a aula com uma oração. Peço aos irmãos que curvem sua cabeça, fechem seus olhos. A gente sabe que a gente parece que vive dias que a gente acorda com preocupações, né? E essas preocupações tomam a nossa mente, o nosso coração, e são uma das coisas, né, que impedem nosso ouvido, o nosso espírito de estar sensível à voz do Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença, Pai, reconhecendo a Sua soberania, reconhecendo a Tua bondade sobre nossas vidas, Pai. Pois se estamos aqui, nesta manhã, é fruto da Tua misericórdia, é porque Sua misericórdia se renovou mais uma manhã em nossas vidas, Pai. Pai, que a Sua boa mão venha nos sustentar, Pai, neste dia, Pai. Que os nossos pecados venham ser perdoados até através da Sua infinita graça e misericórdia, Pai. Que nós possamos entrar no Santo dos Santos, diante da Tua presença, em Teu altar, para receber aquilo que o Senhor tem para nos dar nesta manhã, Pai. Seja nesta aula que está se iniciando, seja nos momentos de louvor, seja nos momentos de adoração, seja no momento da palavra, tudo o que fizermos, Senhor, venha ser para louvor e para a glória do Teu nome, Pai. Que a gente venha, Pai, se render a Ti nessa manhã, Pai. E que o Senhor possa nos ajudar, Pai, a crescer na fé e estar cada vez mais firmados na rocha, Pai. Em nome de Jesus, amém. Bom, irmãos, nós estamos estudando o Código 7, que é baseado em cima do livro dos 7 Passos. Quem sabe aqui qual foi a aula da semana passada? Alguém pode chutar aí? Quem? Estudo da palavra, né? Estudo da Bíblia, né? A gente falou muito sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, sobre como estudá-la, sobre métodos, como buscar em fontes, algumas outras fontes também. Nós pensamos bastante sobre estudo da palavra e no final nós propusemos um estudo em cima de um texto para que a gente extraísse aquilo que o texto estava querendo dizer e falar conosco através do contexto e através da hermenêutica, que é a aplicação para as nossas vidas. Eu achei muito bacana o exercício, não sei se vocês também acharam, mas a gente conseguiu extrair bastante coisa e espero que vocês tenham exercitado na semana, porque ficou lá um exercício de leitura bíblica, né, para a semana. E hoje a gente vai aprofundar um pouco mais, pensando sobre a meditação bíblica, né? Sobre meditar na palavra de Deus. Meditar na palavra de Deus. A primeira coisa que a gente precisa compreender é que meditar tem uma raiz hebraica, ela vem da palavra agar, ela tem o seu sentido como se fosse um murmurar em voz baixa, um caminhar murmurando em voz baixas, e assim, ela também fala que é como se os bovinos ou os aquinos, eles ruminassem as flores do campo, aquilo que eles mastigavam, eles se alimentavam e eles ficavam ali ruminando aquele alimento, ficavam mastigando aquele alimento. Então a palavra na sua raiz ela tem mais ou menos esse sentido de murmurar em voz baixa, de mastigar, sabe, de manter aquela palavra mastigando na raiz hebraica, né? Ela também quer dizer meditar, repetir, pensar, lembrar da palavra várias vezes. E você vai observar que o mastigar, ele te leva a pensar, a refletir sobre a palavra. A gente colocou o Salmo 119, o 9 e o 11, né? E ele também quer dizer repetir, como eu disse, e aí você vai lembrando dessa palavra.
essa palavra ela vai criando dentro de você ferramentas para que você encontre respostas para as suas dificuldades do dia a dia. Por isso a meditação na palavra ela é muito importante. Entender o que é a meditação na palavra é muito importante. A gente precisa compreender que a palavra ela é para ser lida, ela é fonte de conhecimento. Deus se revela através de sua palavra, mas o meditar é mais importante ainda, porque é o momento que você tira para ruminar essa palavra. E não é para estar lendo vários outros textos, não. É pegar um texto e praticá-lo mesmo, pensar sobre ele, refletir sobre ele, interiorizar ele, né? Você vai ver que o Richard Foster, eu usei esse livro aqui como base também para essa aula, é o Celebração da Disciplina. É um livro muito bacana, se vocês tiverem a oportunidade, comprem. É um livro bom, é uma fonte de estudo, não só para meditação, mas para outras práticas bíblicas também, de conhecimento bíblico, né? Ele fala assim: se alimentarmos a esperança de ir além das superficialidades da nossa cultura, incluindo nossa cultura religiosa, precisamos estar dispostos a descer ao silêncio recriador, ao mundo interno da contemplação. Então ele entende que meditar é uma forma de contemplação, de interiorizar, de ir lá no fundo do nosso eu interior. Isso não estou falando no sentido de uma cultura budista, nada disso, é bíblica mesmo. De ir até o fundo do nosso ser interior e ficar com aquela palavra lá dentro. Ficar com ela, não é deixar ela lá e sair e fazer outras coisas, não. É ir e estar com ela dentro de nós, para que essa palavra surta um efeito profundo no nosso comportamento. Leitura bíblica e meditação bíblica. Qual que é a diferença? A leitura bíblica nos dá o conhecimento da verdade e do caráter do Deus da verdade. A leitura bíblica, ela te capacita, ela te municia sobre quem é Deus, o que Deus é, o porquê que Jesus veio. Ela vai te municiar de conhecimento, de tudo isso. E Deus vai se revelar a você através da palavra. A meditação é um momento de quietude. É um momento que você leva para dentro, você tira para que você possa meditar nessa palavra e aplicá-la na sua vida. É um momento onde nos encontramos com Deus e somos transformados por sua palavra. Segundo Foster, a meditação é a capacidade de ouvir a voz de Deus e obedecer a sua palavra. A meditação é a capacidade de ouvir a voz de Deus e obedecer a sua palavra. Por quê? Porque às vezes na leitura a gente passa rápido por textos profundos, que são as respostas que nós estamos buscando para as situações do nosso dia a dia. Mas na meditação você aprofunda isso, você traz para dentro de você e você modifica a sua prática diária. Orar, meditar é trazer a mente para dentro do coração e lá permanecer diante da face do Senhor, sempre presente, que tudo vê e está no teu íntimo. Isso foi dito por Teófano, o recluso. Ele é um ortodoxo russo. É uma frase profunda, de fato. Então, ele faz uma menção sobre orar, que também é uma forma de meditação, mas não um orar no sentido pentecostal de falar o tempo todo. É um momento de oração que você tira diante de Deus, que você mais ouve. Porque a verdadeira oração, ela começa quando a gente não tem mais palavras para falar tudo aquilo que a gente pensa o tempo todo. E permite que Deus comece a falar aquilo que Ele espera de nós. Porque a gente às vezes mistura muito o sentido da oração. E a oração é uma maneira de meditar e de conversar com o Senhor. Então é a forma de permanecer diante da face do Senhor. A meditação é isso. Você permanece lá diante da face do Senhor, que às vezes a gente acha que tem que trazer Ele para dentro, mas Ele já está lá, sempre presente. Que tudo vê e está no nosso íntimo. Ele conhece o mais profundo da nossa alma. Ele sabe o que a gente precisa. É nós que nos ausentamos desse lugar onde Ele quer falar conosco. Propósito da meditação. Thomas Kempis fala que é desenvolver uma amizade familiar com Jesus Cristo. A meditação é a forma de se tornar íntimo de Jesus Cristo.
Mas na oração também não é uma maneira de se tornar íntimo. Eu já ouvi tanto que orar é ser íntimo de Deus. Orar sim, é ser íntimo de Deus. Mas a meditação permite que você ouça aquilo que Deus tem para dizer para vocês. Muitas vezes, como eu disse, a oração, a gente mistura e acha que é o momento que Deus precisa ouvir a gente o tempo todo. Então a gente pede e ouve pouco. A meditação é o lugar onde nós ouvimos Deus e desenvolvemos uma amizade. Uma amizade não consiste em apenas um falar e o outro apenas ouvir. Isso é psicologia. Você pode pagar para um psicólogo, sentar num divã, ele está sendo pago para ouvir aquilo que você tem para dizer. A amizade é diferente. A amizade é uma via de mão dupla. Às vezes a amizade vai falar aquilo que você não quer ouvir. E às vezes a amizade vai dar a resposta que não precisa ser dada. Mas não deixa de ser amizade. Por isso é uma via de mão dupla. E com Deus é a mesma coisa. A meditação é você estar com Deus. Então Deus vai falar aquilo que você não quer ouvir. Entenderam? E vocês não vão falar aquilo que vocês querem falar. E eu estou nessa história também. Assim como vocês. A meditação provoca isso em nós. Por isso que muitas pessoas buscam essa meditação. Hoje nós temos igrejas propondo encontros de meditação. Dia do silêncio, você vai e não pode falar nada. Por quê? Porque às vezes a gente quer desenvolver uma amizade psicológica, baseada no modelo psicólogo, né? Que o nosso amigo só precisa ouvir a gente. E a gente não precisa ouvir ninguém. A amizade consiste em um ouvir o outro. E às vezes a amizade vai falar coisas que a gente não quer ouvir. Por isso que a meditação nos leva a esse lugar e faz isso com a gente. Na meditação, criamos o espaço emocional e espiritual que permite a Cristo edificar um santuário interno em nosso coração. É um santuário móvel que influencia tudo o que somos e fazemos. A meditação, ela vai edificar ou vai firmar um lugar onde a palavra que nós levamos para dentro de nós vai se tornar uma verdade praticável no nosso dia a dia. Deus vai nos levar a essa prática da palavra. Esse santuário, ele não deixa de estar lá, ele sempre vai estar, independente do lugar onde a gente estiver. Por isso que Richard Foster fala isso. É um santuário móvel. Ele está lá, o nosso Deus está conosco. Foi Ele que disse isso, que estaria conosco até a consumação dos tempos. Então Ele vai estar lá e a gente começa a compreender que essa verdade, essa palavra, esse texto que nós levamos para dentro de nós, vai permanecer lá conosco. E se a gente estiver no trabalho e vier uma situação, Ele está lá. E se a gente estiver no ministério e vier uma situação, Ele também está lá. O momento de meditação, ele aprofunda, ele faz com que a palavra crie raízes dentro de nós. E na hora da adversidade, a hora que a água bater, a casa não cai. Se a gente não tiver esses momentos de meditação, em que nós refletimos sobre nós e Deus, a gente não vai ter uma amizade profunda com o Criador, com aquele que a gente tanto diz que ama, nos louvores e nas nossas palavras. Por isso a meditação ela é muito importante. Estudar a Bíblia para pregar para os outros ou para ensinar os outros é muito fácil. Aliás, para alguns não é, para mim também não é fácil. Eu passo a semana inteira pensando. Às vezes o Joãozinho já tem vários estudos lá, é bem mais fácil. Mas eu fico ansioso. Hoje de manhã eu acordei muito cedo. Nervoso. O que eu vou falar? Como eu vou falar? Eu já tinha estudado tudo, mas sumiu tudo. É assim. Agora, meditar é tornar prático na nossa vida. Por isso que você vê, às vezes, pessoas com um conhecimento pequeno, mas que passa tanto tempo meditando, com poucos diplomas, ou às vezes até nenhum diploma intelectual, mas que ele pega um texto e ele medita tão profundo naquele texto, que aquilo transforma a vida dele, transforma o meio de vida dele, a forma como ele se comporta, de uma maneira tão assim, visível, que a sociedade é impactada através da vida daquele homem. E hoje nós vivemos numa cultura do mediatismo. Tudo é rápido, tudo acontece rapidamente. Nós não gastamos tempo.
Nós não nos permitimos se aprofundar naquilo que nós falamos, porque o conhecimento é só dar uma gulgada. Então a gente não exerce a meditação de forma correta. Nós não edificamos esse santuário móvel. Nós não permitimos que Deus transforme a nossa vida. Nós esperamos ter conhecimento para que Deus transforme a vida do outro. Então a gente quer que as pessoas tenham uma vida mais viva na presença de Deus, mas a nossa vida continua a mesma, porque a gente estuda para falar e não para viver. Meditações orientais, nós temos várias hoje. Meditação zen ou zazen, meditação budista, Kadampa, meditação transcendental, Raja Yoga, Vipassana, meditação guiada, meditação mindfulness. Até nome difícil tem hoje de meditação. E meditação é uma coisa tão antiga. Os historiadores falam que foi criada há 1500 anos antes de Cristo. Pelo hinduísmo, eles falam. Muito provavelmente pelo hinduísmo. Não é uma coisa nova, não foi criada por nós aqui. Nós não estamos falando de uma coisa nova. Eles já tinham entendido que a pessoa precisa, em alguns momentos, calar e se encontrar com o seu eu interior. A diferença da meditação, das meditações orientais ou das propostas secularizadas de meditação é que eles buscam um esvaziamento. Eles buscam uma ausência da dor, uma ausência do sofrimento, daquilo que te tira o sossego. Essa meditação, ela busca um lugar no nirvana, onde é sempre místico, sabe? Onde você vai se perder, vai perder a sua pessoalidade, você não vai mais ter as mesmas dores, as preocupações vão sair e tal. E as pessoas buscam isso constantemente. Dentro da psicologia, dentro das religiões, você vai ver isso na sociedade, é muito presente. A sociedade tem esse anseio por essa quietude, porque a vida está nos tornando cada vez mais ativos e o barulho sonoro das situações tem o tempo todo nos bombardeado e tentando tirar a gente daquilo que a gente tem que realmente fazer. Mas você vai observar que, segundo o Richard Foster, ele fez uma observação muito valiosa. Ele fala assim, a meditação oriental é uma tentativa de esvaziar a mente. A meditação cristã é uma tentativa de preenchê-la. Aí está a diferença dos dois. Na meditação oriental, você busca no nirvana se esvaziar e esquecer de tudo. Na meditação cristã, não. Você traz para dentro. Você preenche o seu interior e o seu coração. E aí você vai ver Jesus falando sobre isso no texto que se encontra em Lucas, capítulo 11, do versículo 24 ao 26, que ele fala do demônio, né, dos demônios lá, dos espíritos malignos que saem do homem, o Espírito Santo vem e arruma toda a casa, mas essa casa se encontra vazia e ele retorna com mais 7, mais perturbadores do que ele. Então, estar vazio, segundo a palavra de Deus, não é o correto. O correto é trazer a palavra para dentro e edificá-la lá dentro. É ter um altar. É estar sempre preenchido. Porque, na verdade, não existe casa vazia. Ou ela está cheia do Espírito Santo, ou ela é atormentada pelos espíritos do mundo. Essa é a realidade. Por isso as pessoas buscam, pagam sessões, pagam essas religiões para fazer esse esvaziamento e quando elas saem, no outro dia elas estão cheias de novo das perturbações, das dores, dos sofrimentos, continuam lá. Santificando a imaginação. A gente precisa ter dentro de nós esse conceito muito firmado assim. Por quê? Porque a gente acha que a imaginação ela tende a nos levar para o pecado. Isso é um fato mesmo. A nossa imaginação ela é perversa muitas vezes. A nossa imaginação faz a gente maquinar coisas ruins, faz a gente pensar em promiscuidades, faz tudo isso. Mas você não ausenta a imaginação desse contexto de meditação. Assim como o nosso corpo, o nosso espírito, a nossa alma, ela foi redimida do pecado através do sacrifício vicário de Jesus Cristo, a nossa imaginação é parte de nós. Por isso que às vezes as pessoas, distrai o emocional das pessoas. Vocês estão tentando tocar no emocional. Não está errado.
Não está errado, o emocional caminha junto com o racional. Ninguém é 100% racional e nem 100% emocional. A gente precisa ter isso em nossa mente. E a imaginação é uma ferramenta importantíssima, porque quando você pega um texto bíblico, traz para dentro de você e começa a meditar nele, a sua imaginação vai delimitar a sua mente de não fugir, de não escapar do momento de meditação. Eu não sei se vocês já fizeram isso, eu costumo fazer muito. Quando eu estou estudando, ou pensando em um texto, meditando sobre um texto, eu passo às vezes dias, tem um texto que já está me acompanhando há meses já, o texto de Paulo no barco e tal, aquela coisa, sabe, está aqui na minha cabeça, na minha mente já há meses já. E eu fico imaginando o texto. Como foi as pessoas tendo que jogar tudo para fora, pensando que iria morrer, a tempestade não acabava nunca. A imaginação serve para você delimitar a sua mente. Pegar aquele texto e se ver lá, junto com Jesus. O que ele queria dizer ali? Como ele estava se portando? Como ele caminhou naquele momento na praia e como os olhos dele fitaram os discípulos, sabe? A imaginação é muito importante para isso. Isso vai te fazer entrar numa profundidade do texto, que às vezes você se ausenta da imaginação, e aí você não consegue ir até onde Deus quer te levar, e extrair de lá as lições aplicáveis para a sua vida. Então a imaginação é algo muito importante. A Teresa de Ávila falou o seguinte, já que não conseguia refletir com o meu entendimento, planejei, por meio da imaginação, retratar Cristo dentro de mim. Através da imaginação, ela retratou Cristo dentro dela, do coração dela. E aí aquilo modifica completamente o comportamento exterior. Por isso é muito importante. Preparando-se para meditar. A letra está bem pequena, depois o material do aluno vai estar disponível para vocês. É que dentro do livro ele dá alguns passos assim que eu achei muito bacana mesmo. Separe um período do dia para meditação regular. Assim como para a leitura bíblica você precisa separar um período, para a meditação também precisa haver um período. Você tira um período de leitura e você pega um texto e você medita naquele texto. Separe um período. Ah, mas quanto tempo? 2 horas? Não precisa. Não precisa. Bonhoeffer orientava todos os seus alunos da sua escola bíblica, da sua escola de teologia, a meditar todos os dias 30 minutos. E eu vou além, se você não tiver 30 minutos, se você parar 15 minutos, aquietar sua mente e o seu coração, e pegar um texto e ficar ali, ruminando aquele texto, pensando sobre ele, o que Deus quer te ensinar através dele, eu tenho certeza que aquele texto vai surtir um efeito profundo no seu dia a dia, no seu convívio familiar, no seu convívio profissional. Onde você estiver inserido, aquele texto vai surtir um efeito profundo na sua vida. 15, 20 minutos. Ah, mas é difícil, porque eu não consigo parar. Eu também não. O tempo todo toco o Teams lá que eu estou trabalhando, toco o celular, chega uma mensagem, acontece alguma coisa, eu tenho atividades do trabalho, tenho as coisas da igreja para entregar, e eu sei que os irmãos estão esperando para que eles possam desenvolver material. Eu sei de tudo isso, e eu tenho isso também. Mas a gente precisa pensar que, se a gente não tiver tempo com o nosso Criador, não meditar naquilo que a gente vai viver, a gente não vai ser apto para falar sobre Ele. A gente vai sempre falar, parafraseando, sobre alguém que a gente não conhece. Vai sempre estar falando de alguém que a gente ouviu falar, mas a gente não se relaciona com Ele. A meditação é se relacionar com Ele, criar uma intimidade profunda com Ele, uma amizade. Não se convença que fazer atos religiosos é estar meditando, sabe? Ah, eu tiro um momento para orar de um telefone com uma irmã, ato religioso. Eu tiro um momento para falar em línguas lá no meu quarto, ato religioso. Lembrem-se disso. E eu não estou dizendo que é errado, não. Eu sou pentecostal também. Eu oro em línguas, eu tenho o meu momento no meu quarto, eu tenho o meu momento também, mas meditar não é um ato religioso. Ah, na hora da refeição eu oro, ali eu estou meditando com a minha família. Não, ali é um ato religioso. Entenderam isso? Atos religiosos não são momentos de meditação.
Esteja disposto a orar continuamente. 1 Tessalonicenses 5,17. No dia inteiro é uma preparação, nosso dia inteiro é uma preparação para os momentos de meditação. Busque o ócio santo, isto é, a capacidade de se apaziguar diante das atividades do dia a dia. Ócio santo não é vagabundagem, não é o cara não quer fazer nada da vida. Ócio santo é você se ausentar um pouco daquelas atividades, das reuniões, da correria, para você ter tempo com Deus. Ócio santo não é momento de distração, não é nada disso. Ócio santo é ir para dentro do santuário edificado e falar com o Criador, com aquele que te chamou, que te amou, que comprou você com o sangue dele. Ócio santo não pode ser misturado com descanso. Eu vou para a rede deitar e... sabe? Não é isso. Ócio santo é separar tempo para Deus. Os sábios antigos usavam muito esse tempo de ócio santo. Hoje a gente acha que é um momento do cara... Não. Você vai ver pastores... o Watchman Lee, ele tirava tempos, horas de oração. Você vai ver igrejas lá na China, lá na Coreia do Sul, que as pessoas começavam a orar às 4, 5 da manhã. Tinham cultos de oração. E acha que era vazio, que esses cultos eram vazios, não tinha ninguém. Tinham mais de 5.000 pessoas ali naqueles momentos de oração. O pastor, o presidente queria falar com ele não atendia o telefone, porque ele estava com Deus, com o Rei dos Reis. Não tinha ninguém que o interrompesse desse momento. Então pense nisso. Encontre um lugar silencioso, livre de interrupções e se afaste do celular. O celular é um problema. Não, é uma bênção, mas é um problema. É uma bênção ou é um problema? Não sei, mas é alguma coisa. Depende do uso. Mas é uma coisa difícil, porque o tempo todo ele vibra, ele toca. Quem está nos grupos aí de confraria, eu estou em todos os grupos, então imagina. E aí eu acompanho, eu vejo quem pede oração, eu vejo quem está passando dificuldade, eu olho as fotos dos encontros, então estou ali o tempo todo, é uma coisa ali, viu? Para mim encontrar meus tempos ali também não é fácil. Acomode-se bem, pense que você gastará tempo buscando ouvir Deus. Postura. Postura é algo, assim, que a religião, ela acaba... É uma bênção, mas é uma coisa muito conflitosa. Porque você vai ver religiosos que acham que estar diante de Deus é estar de joelhos. É estar de joelhos. Porém, existe um problema nessa questão de estar de joelhos, se o seu coração não se ajoelhar junto. A sua postura pode ser de joelho, mas o seu coração, o seu espírito, se ele não estiver dobrado diante de Deus, estar de joelhos não significa nada, é apenas um ato religioso. Então, procure um jeito, não sei, você prefere em pé? Fique em pé. Você prefere sentado? Fique sentado. Mas que você possa passar tempo diante de Deus. Que você consiga gastar tempo sem ficar lá, meu joelho está doendo, mas é só de joelho que eu consigo falar com ele. É só de joelho que ele atende a minha ligação. Não, Deus está entendendo aquilo que você está falando, de joelho, sentado, em pé, da maneira que você estiver. Porque o que importa é o seu coração, o seu espírito estar prostrado diante dele. Concentre a atenção do seu corpo, concentre a atenção do seu corpo, das emoções, da mente e do espírito na glória de Deus, na face de Cristo. 2 Coríntios 4:6. 2 Crônicas 4:6. 2 Crônicas 4:6. É Coríntios, né? Coríntios, perdão. Deu um... Concentre, fixe na glória de Deus. A glória do mundo vai tentar o tempo todo tomar sua mente, tirar o foco, levar você para um lugar diferente do que o lugar onde você quer estar com Deus. O tempo inteiro, as preocupações vão tentar te tirar de lá. Quando você reflete sobre a glória de Deus, você para de buscar a sua própria glória, de saciar o seu próprio eu, porque é só Ele que é digno de ser glorificado, só Ele que é digno de ser honrado. A sua vida existe para glorificar a Ele.
para pensar nele, para meditar sobre ele. A glória de Deus é tudo que importa nesse momento. E aí o relacionamento com ele se torna diferente. Não é um relacionamento de, como as pessoas dizem, emocionalista, de paizinho. Ele é meu paizinho. Sim, você tem que ter ele como seu paizinho, mas você tem que honrar a glória dele, como quem ele é. É uma dinâmica difícil, porque ele não se impõe a nós. Ele não desce com uma cinta na mão e fala, eu sou seu pai. Mas é um respeito profundo de quem ele é, de tudo que ele fez, de que todas as coisas são feitas por ele, inclusive essa cadeira abstrata. É um respeito profundo. Existe uma hierarquia celestial que ele não exige que nós respeitemos ela. Ninguém pode botar uma faca no pescoço de alguém e falar assim, seja cristão, entenda o evangelho. É uma decisão de hierarquia que você faz no seu coração e se submete por amor. Não há como deixar acesa a chama eterna do santuário interior e permanecer igual, pois o fogo divino consome tudo que é impuro. Foster fala isso também. É impossível você ir lá e sair sem reconhecer seus pecados. Por isso a meditação é importante também. Sair de lá igual, sem entender o que ele fez dentro de você e o que ele espera de você lá fora. Por isso que é muito importante. É impossível permanecer igual. E aí estão as questões. Quais dificuldades distanciam você dos momentos de meditação? Qual a diferença entre estudo bíblico e meditação bíblica? Escreva 2 atitudes práticas para a meditação bíblica. Quais os benefícios da meditação bíblica? O que você leva para a sua vida devocional desta aula?